Graças a Deus, nesta noite nos reunimos para mais um Evangelho. Que o Senhor possa encher os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos, a partir desse instante, nos ligar à espiritualidade para absorver o melhor para os nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Nós estamos vivendo um momento de muita dor, de muita reflexão necessária. Para tanto, vamos ler um texto aqui que possa falar um pouco aos nossos corações. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes acima, onde pensais haver a cega fatalidade. O bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Porque medir a justiça divina pela medida da vossa. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir a vós penas cruéis? Nada se faz sem a finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Graças a Deus. Prezados irmãos, nós temos visto muita dor e muito sofrimento ao longo desses anos, já quase 2 anos, né? 1 ano e meio aproximadamente. E ele ainda vai se estender esse período, porque é um período de provação maior que nós estamos passando. E muitas vezes, sem dúvida, como seres humanos, nós não compreendemos a vontade de Deus em nossas vidas. Nós não compreendemos os fatos que ocorrem e que nos trazem tanta dor. Quando a gente olha para essa pandemia que está arrasando o mundo, a gente entra num processo de autodestruição a partir de pensamentos negativos, tentando compreender o que está acontecendo. E muitas vezes, por falta dessa compreensão, culpamos a Deus. Sobretudo quando estes fatos atingem aquelas crianças, aqueles filhos de famílias que estão na flor da sua idade, na flor da sua vida, que têm aparentemente muito tempo por viver e são ceifados prematuramente. Da mesma forma, também sentimos quando perdemos os nossos pais, os nossos irmãos. E sempre haverá a dor, sempre haverá dor. E aí a primeira pergunta que eu procuro fazer: é ilícito sofrer? É ilícita essa dor? Não. Essa dor, ela é lícita, porque nós estamos ligados em laços de amor fraterno, que foram construídos por longo tempo, seja no caso das crianças, que esperamos pelo seu nascimento, buscamos esse momento de alegria, seja no caso dos nossos pais, dos nossos irmãos, com os quais já convivemos por muito tempo e nunca esperamos que nos separemos. É compreensível, é lícito que isso aconteça. Mas essa saudade que nos invade, essa dor que nos invade, ela não pode ser uma dor cega, sem a compreensão do papel de Deus em nossas vidas. Quando nós julgamos que Deus está nos punindo, de certa maneira, é porque a nossa visão humana ainda não está plenamente desenvolvida para compreender o processo, a relação entre Deus e os homens. Quando nós viemos para cá, nós já saímos de lá com o tempo previsto da nossa permanência aqui. Só que nenhum de nós sabe quando será o dia do retorno.
E não queremos que esse retorno se dê tão cedo, e vou dizer, nem tão tarde. A nossa vontade é de permanecer para sempre, de sermos eternos, mas não é assim que as coisas acontecem. Quando a gente começa a refletir um pouco mais sobre a grandeza divina, sabendo, entendendo que Ele é o Criador de todas as coisas e que tudo no universo tem um princípio e tem um fim, mesmo que a gente não perceba, que a gente não conheça. As estrelas, por exemplo, elas nascem e morrem, mas não nos damos conta disso. Não percebemos que essa luz se apaga, né? A gente está diante de um fenômeno que não percebemos. Assim é a nossa vida também. A gente vem para cá com um tempo determinado. E quando esse tempo se extingue, é o momento do retorno. E aí é que entra o aspecto mais significativo. É a compreensão do ensino divino. A compreensão das palavras do Cristo no seu Evangelho. A compreensão que o Espiritismo traz para nós. O Espiritismo nos traz essa iluminação acerca da vida e da morte, aparente morte, porque nenhum de nós vai morrer. A nossa vida, ela é eterna, porque a nossa essência é o nosso espírito. O corpo é apenas uma vestimenta temporária que nós estamos utilizando para o processo de aprendizagem, para o processo de renovação, de evolução. Quando nós compreendemos a vida sob esse aspecto, a dor passa a ser menor. Não porque a saudade não seja importante, não porque a perda efetiva ali não seja significativa, mas porque nós temos a compreensão do processo divino em nossas vidas. E o Espiritismo é essa ferramenta tão maravilhosa que nos aproxima desse conhecimento, fazendo com que nós entendamos que apenas uma renovação de forma, porque a vida eterna é a do nosso espírito, não a dos corpos que nós estaremos utilizando ao longo dos diversos processos reencarnatórios que teremos. Quando nós entendemos isso, a nossa vida, como diria o Mestre Jesus, se torna um fardo leve, um fardo suave, porque nós já não mais sofreremos, porque nós temos a certeza de que não haverá adeus, haverá apenas um até breve. Nos encontraremos novamente no processo de transição de um mundo para o outro. Até no momento da nossa partida já nos encontraremos com os nossos companheiros espirituais, não necessariamente familiares, mas espíritos amigos, espíritos companheiros, às vezes de milênios, que estarão nos esperando, já estarão de mãos estendidas para nos acolher. Já estarão durante o nosso processo de transição de um momento para outro, de um espaço para outro, eles já estão ao nosso redor, nos amparando, nos acolhendo. Então é preciso que não temamos mais a morte e não soframos mais com ela. É preciso que nós passemos a entender que, como um processo contínuo de vida, nós estaremos nos reunindo novamente num plano diferente desse que nós estamos, mas jamais morreremos. E como jamais morreremos, desnecessário se torna o sofrimento por aqueles que partem desse plano, partem desta vida para uma outra etapa da vida. É preciso que nós nos alegremos sabendo que todos eles cumpriram o plano determinado por Deus. Há uma única exceção: aqueles que não tiveram a força suficiente para cumprir o projeto e anteciparam a sua partida por um desejo próprio. Todavia, nem por esses precisamos nos preocupar, porque a misericórdia de Deus, ela é de tal tamanho que estes mesmos serão acolhidos e receberão uma nova oportunidade de crescimento, de reconstrução nos planos onde eles forem, para onde forem designados. Então, de maneira nenhuma, a morte do corpo físico
pode ser a razão de um sofrimento contínuo, até porque a nossa dor aqui, o nosso aprisionamento em relação àqueles que partiram, causa para estes espíritos um desacerto onde eles estão. Certamente eles ficarão incomodados pela nossa dor, pelas nossas lágrimas, pelos nossos sofrimentos aqui. Então é preciso que nós reajamos a tudo isso, apesar de tudo o que nós estamos vendo, apesar da venda do horror, né, que a gente vê em todas a mídia, que a gente tenha essa compreensão, que a gente, ao invés de sofrer por eles, de lamentar excessivamente a sua morte, de deixarmos de viver por causa deles, que nós nos unamos em oração, nos unamos em vibrações de amor, de paz, de serenidade, para que eles encontrem, onde quer que estejam, a paz necessária para a retomada da sua vida, onde quer que esteja. Que o Senhor possa, nesse instante, abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações para esse entendimento, para que não culpemos Deus pelas perdas que nós temos, mas para que entendamos realmente que todos nós estamos com um momento determinado de nascer, de morrer e de renascer novamente. Graças a Deus. Nesse instante, eu quero elevar os meus pensamentos em vibrações de amor, de paz, de serenidade, por todos os nossos companheiros de viagem a caminho da luz neste planeta de sofrimento, de dor, de provas. Que Deus possa visitar cada coração e possa, entendendo a necessidade de cada um e dentro da sua misericórdia, possa atendê-los, possa auxiliá-los, possa conduzir cada um para a luz. Que o Senhor possa abençoar aos trabalhadores desta casa, que mesmo neste momento de pandemia, estão redobrando seus esforços para virtualmente continuar os trabalhos, os atendimentos, o auxílio àqueles que necessitam. Vamos vibrando por aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, e não só por eles que estão ali sofrendo, mas por suas famílias, que também carregam a sua dor neste momento de dificuldade. Nós sabemos que este é o momento de purificação do planeta, que aqueles espíritos, muitos desses estão sendo retirados e outros estão chegando para poder renovar essa terra, onde nós podemos viver em maior harmonia, onde não mais prevaleça o mal. O Senhor está fazendo a renovação do nosso planeta, mas que nós possamos compreender todos esses aspectos e que o Senhor possa envolver todos esses nossos companheiros em muita luz, em muita paz, onde quer que estejam. Graças a Deus. Então, agradecendo a Deus por este momento de reflexão que nós podemos ter e pedindo a Ele que essas palavras possam criar vida em nossos corações e mentes, nós elevamos ao Pai mais uma vez a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus.